Olá, bom dia pessoal. Meu nome é João Ricardo, sou graduado em Sistemas de Informação e pós-graduando em Redes de Computadores pela Faculdade Católica Rainha do Sertão. E venho apresentar esta videoaula como requisito de conclusão da disciplina de Sistemas Operacionais de Redes do nosso curso de pós-graduação. E nesta aula, irei lhes ensinar como configurar um servidor VoIP utilizando o Elastic. Pois bem, vamos agora para uma breve introdução sobre as tecnologias. Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula e agora vamos abordar um pouco da teoria sobre a instalação e configuração do servidor VoIP, utilizando o servidor Elastic. Então vamos entender um pouco sobre essa tecnologia. Então, para começar, o que seria o VoIP? VoIP ou Voice sobre protocolo de internet é a tecnologia que permite a transmissão de voz por IP. Ou seja, transforma sinais de áudio analógico como em uma chamada, em dados digitais que podem ser transferidos através da internet. Ou seja, quando você utiliza o VoIP, o que você está falando, seu telefone móvel, telefone fixo, é transformado em dados digitais que pode ser enviado através da internet. O método está cada vez mais presente com softwares que possuem a tecnologia como Skype, Facebook Messenger, Viber e WhatsApp. Ou seja, um exemplo bem claro do que seria o VoIP. Quando utilizamos o Viber, que é um aplicativo muito interessante, quando entramos em comunicação e fazemos uma ligação através da internet para outro cliente, outra pessoa, no caso, a gente está usando o Voice sobre IP, a gente está usando a tecnologia VoIP. E como funciona, Para que esse método seja possível, o VoIP captura a voz, que até então é transmitida de forma analógica, e é formada em pacotes de dados que pode ser enviado por qualquer protocolo TCP/IP. Sendo assim, o primeiro passo é instalar alguns softwares que permitem a ação. Na prática, a transmissão pode ser feita de duas formas, de um computador para outro ou de um computador para telefone convencional. Lembrando que existe dois tipos de telefone para trabalhar com essa comunicação VoIP, que no caso é o telefone comum, que você utiliza o telefone conhecido como telefone convencional, que para utilizar ele você necessita de um adaptador ATA, e existe o telefone IP, na qual já contém todos os softwares necessários para efetuar essa comunicação. E você também pode estar fazendo isso através de dois computadores, fazendo a comunicação entre computador e computador, na qual vai necessitar a instalação de um software, que iremos mostrar na frente quais são os tipos de software, para efetuar a comunicação. Enquanto a transmissão é feita através de computadores ou demais dispositivos com a internet, como smartphones, tudo que é falado no headset ou microfone é transformado em informação binária e transmitido através da internet. Podemos observar também que é possível fazer essa comunicação de voz sobre IP através de dispositivos móveis, como smartphones, tablets, bastando mesmo ter apenas conexão com a internet. E certamente essa é a maneira mais fácil e econômica de usar a tecnologia, já que você não paga nem pelas ligações internacionais a longa distância. Tudo que você precisa é de um app que executa a função microfone, alto-falantes, placa de som e conexão com a internet. De preferência a cabo ou com modem DSL. Ou seja, o importante é que essa comunicação seja feita através da internet. É importante que esteja internet para efetuar essa comunicação. Uma das vantagens e desvantagens de se utilizar a tecnologia VoIP. Uma das vantagens é que o menor custo das ligações telefônicas, ou seja, não é que você não vai haver custo de ligações telefônicas, Não, você vai haver um custo, só que um custo bem menor do que as empresas telefônicas estão hoje no mercado aí proporcionando para a gente, para nós. E uma grande vantagem também é a conferência, na qual você pode fazer conferência entre amigos, pode fazer conferência
em grupos, né? Você pode fazer uma ligação para uma conferência e essa conferência ligar para os demais clientes. E as desvantagens, a dependência da internet. Como todo lado bom, também tem seu lado ruim, né? Que provoca diversos contras. Um exemplo bem claro é que se a qualidade da chamada através do VoIP irá depender de uma boa conexão. Isso pode acabar atrapalhando, né? Além de não poder contar com tecnologia em situações de emergência, nas quais temos que ficar online, né? Ou seja, se não tivermos internet, também não poderemos utilizar a comunicação VoIP. E como usar, né? Então, existem 3 maneiras de você utilizar o VoIP, né, atualmente, que será através de telefones IPs, né, que aqui dá uma boa caracterização, né, que são aparelhos específicos, embora pareça um telefone comum, mas não são. Ele se conecta diretamente com o roteador e contém todo o hardware e software necessário integrado para fazer a ligação IP, né? Ou seja, nesse telefone que parece telefone comum, não é. Ele é um telefone IP, né? São telefones IP. Já trabalho sobre voz sobre IP, né? O dispositivo ATA, né? Que é o dispositivo na qual você conecta o telefone analógico, né? Que seria um adaptador que permite que você possa conectar um telefone comum ao seu computador ou diretamente. E aqui, no caso, seria a comunicação de computador para computador, né? Ou de dispositivo móvel para dispositivo móvel, né? Então, dispositivo móvel para computador também funciona. É a maneira mais comum e usada atualmente. E existem várias empresas oferecendo software grátis ou de baixo custo a serem usados neste tipo de voz. Ou seja, no primeiro exemplo, né, vemos que você pode comunicar computador entre computadores. No segundo, vemos o X-Lite, né, que é um dos mais utilizados e é o que nós utilizaremos na nossa configuração. E eu recomendo o X-Lite, bem simples. O 3CX Phone, muito bom também, utilizado. E o ZoIP, né? Todos eles têm a sua versão Premium e tem a sua versão Free, né? Aqui nós iremos utilizar a versão Free. Vai se tratar apenas da base de teste, né? Vamos até fazer o teste da configuração VoIP. E agora sobre o servidor Elastix, né? Que a gente fala Elastix, Asterix. E o que seria isso? O VoIP é uma das tecnologias de amplamente utilizada nos dias de hoje, permitindo aos utilizadores estabelecer chamadas telefônicas através da internet. Como vimos, o VoIP proporciona chamadas através da internet, na qual ele captura seus dados analógicos, né, e transforma em dados, para que sejam enviados através da internet, né? Então, além disso, existe total interoperabilidade com os sistemas telefônicos convencionais. As vantagens imediatas da utilização do VoIP pretende-se com redução de custos, o que é sempre uma vantagem interessante. Ou seja, se você pode sempre usar alguma coisa pagando menos, isso sempre vai ser interessante para todo mundo, né? E é uma coisa de qualidade, lógico. E sobre o Elastix ainda, né? É um software que entrega as melhores ferramentas disponíveis para PABX, baseados em Asterix, com uma interface intuitiva e muito fácil de utilizar, né? O Elastix é também uma distribuição livre de servidor de comunicação unificadas, que integra em um só pacote o VoIP, PBX, fax, mensagens instantâneas e correio eletrônico. E a colaboração, né? Ou seja, o Elastix hoje está englobando todos esses tipos de serviços. Ele está englobando esses 5 serviços. Então, o Elastix não está voltado só para a VoIP, não. Você pode trabalhar com os demais serviços mostrados. E agora vamos entender um pouco do Elastix, né? Que muita gente pensa que Elastix é uma coisa, Asterix é outra, Hilafax é outra, né? Mas é porque é o seguinte: o Elastix implementa grande parte de sua funcionalidade sobre 4 softwares muito importantes, como Asterix, Hilafax, OpenFire e Portfix, né?
que respectivamente esse software tem as funções de PBX, que seria o VoIP, né? A gente está trabalhando com VoIP, fax, mensagem instantânea e correio eletrônico. Cada um desses é uma coisa. E o Elastic unifica tudo, né? Tá tudo dentro daquele servidor na qual você pode estar manipulando tudo. E aqui as ferramentas que iremos utilizar, né? Aqui, pessoal, vocês deverão, antes de tudo, fazer o download dessas ferramentas. Agora sim, segue a sequência. Você faz o download do VirtualBox, instala. Faz o download do servidor, no caso é o Elastic, o download da ISO e instala no VirtualBox. Só que depois você também tem que fazer o download do sistema operacional, que é onde funcionará os nossos clientes. Vamos utilizar o Windows 7, 32 bits, mas no de vocês fica a critério de vocês aí. E o sistema operacional que você utilizar, o download do X-Lite deve ser o mesmo. Deve ser na mesma compatibilidade. Na sequência faz o download do sistema operacional. E para o download do X-Lite, vocês aguardam um pedaço, aguardam um momento que o X-Lite deverá ser feito download dentro da sua máquina cliente no VirtualBox, depois de executado. Então vamos seguir passo a passo na sequência, que vocês irão conseguir identificar bem. E obrigado, pessoal. Vamos seguir na sequência e vamos partir para a prática. Bom, pessoal, vamos então dar sequência à nossa videoaula. E agora vamos aprender a instalar e configurar o servidor VoIP e duas máquinas clientes. Então vamos abrir o VirtualBox, que é a nossa máquina virtual, né? VM. E vamos criar uma nova máquina virtual, né? Aqui, pessoal, uma dica bem simples. Como o Elastic é uma distribuição Linux, vocês digitam Linux só para ele setar o tipo e a versão. Aí você pode apagar e escrever o nome do seu server, que no caso o meu será Elastic Server. Vocês botam o nome que vocês desejarem. Aqui eu aconselho deixar entre 1 e 2 GB de memória. Eu vou deixar 2, que eu gosto que a máquina trabalhe melhor. Disco rígido, criar um disco virtual agora. O VDI, Virtual Box Disk Mesh, dinamicamente alocado para o armazenamento do disco rígido. Criar. Ok. Após criado, pessoal, devemos verificar se a placa de rede já está em modo bridge. Se não tiver, devemos colocar. Então você vem aqui, clica com o botão direito, selecione configurações. Vem em sistema. Uma dica bem boa é: quanto maior a quantidade de processadores, mais rápido o sistema vai trabalhar. Então, pelo menos para a iniciação do sistema e a parte de instalação, eu vou deixar aqui 5 núcleos de processamento, certo? E para ajudar também, vou deixar aqui a memória do monitor entre 20 e 30 MB. Já ajuda bastante, certo? Habilita o recurso estendido, né? E vem em rede. Em rede você pode observar que podemos configurar até 4 placas de rede, mas só necessitaremos de uma. E nessa placa deve estar em modo bridge. Então damos OK
e iniciamos o nosso server. Vamos escolher a ISO agora nesse íconezinho aqui da pastinha. No caso, a minha ISO está em downloads. A gente está iniciando o servidor. Aqui damos o Enter para configurar o servidor. Instalar os pacotes. Pronto, pessoal, nessa parte vamos escolher agora a nossa linguagem, de acordo com o país. Ou com a língua falada, ou a língua que você preferir. Damos um Enter. O tipo de teclado, aconselho vocês a escolher o BR-ABNT2. Damos outro Enter em OK. Como vocês podem ver, eu aumentei a quantidade de processador, mas em alguns momentos ainda demora um pouco. Mas isso é normal, não se preocupe. Principalmente se você estiver trabalhando apenas com um processador e pouca memória, isso é extremamente comum. Nesse aviso, ele vai estar alertando o seguinte, de que na unidade que você vai estar instalando o servidor, o Elastix, se tiver algum outro sistema operacional, também será excluído, né, algum outro dado, no caso, não exatamente só o sistema operacional, se tiver dados nessa mesma partição que está sendo instalada, ele vai ser excluído. Mas para dar continuidade, como nós também estamos criando a máquina virtual, digitamos sim, porque senão ele não faz a instalação. Aqui, no tipo de particionamento já é o padrão, reconhecido pelo server através do VirtualBox. Damos só Tab e Enter. Em rever layout do particionamento você coloca não, porque você já vai utilizar o padrão. Deseja configurar a interface de rede e sistema? Sim, isso aqui é extremamente importante. No ato da configuração, você vai verificar se o IPv6 está desabilitado. Se não estiver, você desabilita, e se caso o IPv4 estiver desabilitado, você tem que habilitar o IPv4. E o ativar na inicialização já vem habilitado por padrão. No caso, como nós não iremos trabalhar com IPv6, deixa apenas o IPv4. Vamos OK. Configuração do IPv4 para a internet. O modelo da configuração é dinâmico mesmo. Só um Tab e um Enter. Configuração do nome do host. Aqui daremos o nome ao nosso host, certo? No caso meu, eu vou escolher um basicão de todos, que é o localhost. OK. Seleção do fuso horário. Você configura da forma que você desejar também. Eu vou configurar na cidade mais próxima de mim. Será Fortaleza. OK. Tab e Enter. Aqui agora ele vai pedir a senha para você configurar a senha do root, do administrador do server, né? O administrador da máquina interna e não da aplicação da interface do Elastix, mas do próprio server. Então eu vou configurar a minha senha e vocês configuram a de vocês. Verificando as dependências de pacote.
Pronto, pessoal, agora vai dar início à instalação de pacotes, certo? E enquanto isso, essa parte demora um pouco, eu vou estar pausando o nosso vídeo e quando estiver quase concluído eu estou retornando para mostrar o que ocorrerá depois. Pronto, pessoal, voltando aqui com a terminação da instalação de pacotes e vamos observar o que é que acontece após o término da instalação de pacotes, né? Você pode ver que o servidor vai reiniciar, vai instalar os pacotes e vai reiniciar. E na sequência, ele irá pedir para a gente configurar a senha do banco de dados, certo? Nesse momento você não clica em nada, deixa ele iniciar normalmente, sozinho, certo? E ele irá pedir para configurar a senha do banco de dados, que no caso eles utilizam o MySQL. Quanto a essa falha, pessoal, não se preocupe, certo? É normal na instalação. Pronto. Aqui ele vai pedir, ó, por favor, entre com o seu novo password do MySQL. Então você escolhe o seu e digita. Em seguida ele pede para confirmar. Dá outro Enter. Pronto. Agora você vai estar criando a senha do admin para logar lá no Elastic. Então você cria a sua senha, dá um Enter e confirma. Dá outro Enter. Enter. Pronto. O seu servidor está instalado e você faz apenas o login para deixar funcionando. Entra com o usuário root e a sua primeira senha cadastrada. Ok. Podemos observar que o servidor já pegou o IP automático da sua rede e já está rodando. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos partir para o servidor. No caso, você pode vir até no seu navegador pessoal. E aqui você já pode digitar 92. No caso, é o IP do servidor do Elastic. Dá um Enter. Vamos aprender a configurar agora e criar os ramais. Aqui isso é comum. Você vem em avançado, no caso se você usar o Chrome. E para o endereço específico. Não sei por que aconteceu isso, geralmente ele fica a tela toda, eu vou atualizar aqui novamente. Deixa eu abrir aqui novamente. Pronto. Aqui você entra com a senha de admin, usuário admin, e a última senha criada. Pronto, pessoal. Essa é a interface do Elastic, onde ele vai trabalhar com diversos serviços, né? E nessa videoaula, a intenção é configurar o serviço VoIP, onde trabalharemos apenas nessa aba aqui, de PBX. Então, já podemos clicar nela. E aqui ele já dá a opção de você ADD uma extensão, ou seja, você adicionar um ramal. Vamos trabalhar através do Generic SIP Device e vamos começar a adicionar os ramais.
User extensão. Aqui é o número do ramal. No caso eu vou chamar esse de 10. Dizer que é o ramal 10. E o nome dele vai ser o meu, João. Pronto. Depois de você configurar User extensão e Display Name, você desce a aba e clica em Device Options. Caso esteja fechado, assim você clica no maisinho, abre e apaga esse secret. Você pode apagar e você cria o seu. Eu vou deixar as duas iniciais do meu nome, JR 1, 2, 3, 4, que tem que ser no mínimo 6 dígitos, no mínimo 6 números, né? E aqui eu vou alterar para Ricardo, ficar mais fácil, na J e R. Pronto, já vamos criar o primeiro usuário. Dá um Submit no final da aba e Apply Config, que é aplicar configurações. Dá um OK. Vamos adicionar outro ramal, que é para efetuarmos a comunicação, logicamente. E vou colocar aqui agora o João Pedro, com o número de extensão 20. Certo? Display Name, João Pedro. Secret, eu altero novamente. Vou colocar JP 1, 2, 3, 4. Descemos e vamos em Submit. E não podemos esquecer sempre de aplicar configurações após o término. Pronto, pessoal. Criamos dois ramais. Aqui no canto superior direito da tela podemos ver dois ramais, João Ricardo e João Pedro. Então agora vamos configurar os nossos dois clientes, no caso as duas máquinas clientes. Vamos no nosso VirtualBox. Aqui eu já preparei o Windows 7, fiz a instalação do Windows 7. No YouTube tem diversos vídeos ensinando como fazer a instalação do Windows 7 na máquina virtual. É simples, não é complicado. Então vamos iniciar o Windows 7. Só lembrando, pessoal, o Windows 7 também deve estar com a placa em modo Bridge. E como podemos ver aqui em redes, descemos um pouco, adaptador Intel Pro Desktop, e aqui ele indica o modo da placa, que no caso está a placa em modo Bridge, então está ok, mas você deve olhar, porque geralmente não está em modo Bridge, está em NAT, e configurar para modo Bridge, da mesma forma que foi configurado o servidor. Então vamos aqui. Como falei para vocês, o download do Xlite só ocorre nesse momento, onde você logou no cliente, certo? E você efetua o download do Xlite através dessa interface, para que ele fique dentro desse sistema. Então, primeiramente, eu aconselho vocês clicar no botão iniciar, digita cmd, dá um enter. Aqui você dá um IP config para identificar se a sua máquina está na mesma rede do servidor. No caso, essa daqui está 192.168.06. Dá para ver direito, deixa eu aumentar mais aqui. Pronto, 0.106, desculpa. E na sequência vamos efetuar um ping para testar a conexão desta máquina com o servidor. Digitamos ping, ponto.
92.168.0. O número do servidor, 108. Como podemos ver, ping excelente, enviou 4 pacotes e foram recebidos 4 pacotes. Então tá ok. Podemos ver que tá tudo ok. Aqui eu já entrei naquele link, mas deixa eu entrar aqui para vocês verificarem. Do X-Lite, né? E consegui efetuar o download já do X-Lite. Na versão do Windows 7. Aqui você digita X-Lite. Download. Né? E aqui o primeiro item já é o item, já é a página oficial do X-Lite. Certo? Não tem complicação. No instante pode ser feito o download, é free, é grátis, certo? E está aqui. Você baixa ele de acordo com a versão do seu Windows. Windows se for para o Windows e Mac se for para Mac. Né? Então, como eu já fiz o download do meu, não vou mais necessitar. Vamos aqui começar a instalação do X-Lite. O que eu aconselho para vocês, galera? Como você vai estar trabalhando com 2 clientes, né? Eu sugiro você configurar um, certo? E para trabalhar com o segundo, você apenas clona a primeira máquina, que aí já vai o X-Lite instalado e todas as suas configurações. Dá um Next aqui, aceita os termos, outro Next, um Next novamente, instala. Pronto, agora vamos aguardar o término da instalação. E só lembrando que quando você clona uma máquina, você está clonando o mesmo IP e está clonando o mesmo endereço MAC daquela placa de rede. Ou seja, após efetuar o clone, deve-se fazer uma nova atualização do MAC. Como que faz isso? Isso é feito lá na máquina virtual. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito o clone da máquina e como alterar o MAC. Né? Pois bem, aqui eu já tenho a minha máquina clonada, clone de Windows 7. Ou seja, eu não vou mais precisar clonar, porque eu já fiz isso uma vez, testei, funcionou e eu clonei. Mas eu vou ensinar aqui para vocês. No caso, você clica com o botão direito e vem aqui nessa ovelhinha, ou então no Ctrl O, selecionando a máquina do Windows 7. Aqui ele já vai efetuar o processo de clonagem, você só precisa confirmar. E após clonado, você clica com o botão direito, vem em configurações, na opção de rede, clica uma vez. Como vocês podem ver, como eu fiz antes de configurar toda a máquina, ela ainda está em modo NAT. Então eu venho aqui, coloco em modo Bridge. Em avançado, vai ter a terceira opçãozinha, endereço MAC. Eu faço só atualizar, gerar um novo endereço MAC aleatório. Ok. Pronto. Só em ter clicado aqui, já está com o endereço MAC totalmente diferente da primeira máquina, certo? Então, pessoal, voltando aqui para o primeiro cliente, após instalar o X-Lite, agora sim você faria o processo de clone e executa a sua segunda máquina. No caso, vou executar o clone.
Ah, ele deu um errozinho aqui. Vai fechar. Mas vamos configurar. Isso é só detalhe, certo? Vamos identificar o erro. Provavelmente será o erro de memória e processamento. Então vamos em configurações com ela desligada. Sistema. Minha memória exatamente 2 GB. Processamento baixa, deixa 1. Vem monitor. Bota entre 20 e 30 MB. Certo? Aqui habilita o recurso estendido. Dá um OK. Vamos iniciar novamente para ver se agora efetua a iniciação da área de trabalho. Às vezes, pessoal, só esses detalhezinhos implica da iniciação de uma máquina virtual. Aqui iniciar o Windows normalmente. Pronto. Aqui no nosso primeiro cliente, que é o Windows 7, podemos iniciar já o X-Lite. Lembrando que o servidor Elastic tem que estar em funcionamento, certo? Vamos tentar aqui no X-Lite, vem Softphone, ADDA Code. Aqui você vai inserir os seguintes dados. Só lembrando, vamos no primeiro cliente também, tem que iniciar o X-Lite nos dois. Aqui já havia setado algum usuário do teste anterior que eu fiz, que também foi o João Pedro. Só que aqui o ID não é mais 30, é 20. Lembra? E o nosso domínio é o final 8. 92.168.0.108. A senha não vai ser a mesma, vai ser JP1234. Display name é o nome do usuário. E autorização name é 20, que é o mesmo ID. Pronto, na sequência damos OK e esperamos ele efetuar o login. Vamos ver. Pronto, login efetuado com sucesso. Aqui em cima podemos ver qual usuário está logado. E vamos para o X-Lite do outro PC. Não está querendo abrir. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Pronto, ele já abriu aqui. Pronto, vamos efetuar agora o login do primeiro usuário. A Code Settings, da mesma forma que foi feito do outro. Aqui já está meu nome, que eu já tinha tentado antes. O ID é o mesmo, é o 10. Domínio não é esse domínio, é o final 8. 92.168.0.108. A senha é outra, CJR1234. Display name está correto, o mesmo nome do usuário. E a autorização é o mesmo ID de usuário. Então damos OK, não precisa configurar mais nada. E vamos aguardar para verificar se ele vai efetuar o login normal. Ok, efetuou o login. Agora vamos efetuar o teste da ligação. No caso, agora eu vou ligar para o 20, que é o João Pedro. O João Pedro vai receber a ligação e atender. Pronto, atendeu a ligação. A comunicação de voz sobre IP já está ativa. Para utilizar, basta ter um headset
um alto-falante e um microfone, né? E é isso. Está feita a nossa configuração do servidor VoIP com os 2 clientes para utilização na rede interna de sua empresa, em computador para computador. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, só lembrando, né? Curta o nosso canal aí, né? Dá um like se gostou do vídeo. Curta por gentileza, vou agradecer demais. E é isso aí, gostaria de agradecer ao professor Leonardo por incentivar aos alunos da Faculdade Católica Rainha do Sertão a fazer esse tipo de atividade, né? A apresentar as videoaulas como uma atividade dinâmica, uma atividade bem disciplinar, né? E tá aí, resultado perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo.